A filosofia de ser o nada seria então uma descrição de uma filosofia de sobrevoo, na medida em que todas as descrições que Sartre propõe, ele faz a partir da negatividade e essa seria, enfim, seria um engodo dessas filosofias chamadas de filosofias da fé perceptiva, como Merleau-Ponty retrata aqui na página 59 do Visível e Invisível. E ele continua: a partir do momento em que me concebo como negatividade e o mundo como positividade, não há mais interação, caminho eu próprio diante de um mundo maciço. Entre ele e mim não há encontro nem fricção, porque ele é o ser e eu nada sou. Esse jogo, né, que seria apenas uma descrição verbal, né, apenas uma linguagem, uma maneira, uma espécie de jogo que daria conta de descrever fenômenos, mas não adentraria a existência de fato, na verdade é um engodo, porque o Sartre, a gente poderia encontrar respostas disso no próprio desenrolar, no desdobramento necessário da filosofia de Sartre, por exemplo, a crítica da razão dialética, mostra como não se trata de um mero sobrevoo. Mais do que isso, em 52, o Sartre ele escreve, era para ser um prefácio, mas ele escreve Saint-Gené, Ator e Marte, que é uma análise da obra, vamos dizer assim, da existência do poeta Jean Genet, e Sartre mostra que a liberdade ela se aplica não apenas a uma mera descrição, mas ela se aplica a indivíduos de fato, a indivíduos que na época ainda estavam vivos, o poeta Genet, que tendo sido, né, criança órfão, que não seria proprietário, acaba se tornando ladrão, ele rouba e é ladrão, e é ali que Sartre estabelece aquele princípio quase que axiológico de que você pode até não ser responsável por aquilo que fizeram com você, mas você sempre permanecerá responsável por aquilo que você faz com aquilo que fora feito de você antes. Então, ao mostrar isso em Saint-Gené, Ator e Marte, Sartre meio que responde, né, a essa acusação de uma filosofia de mero sobrevoo. Mas ainda dando atenção à crítica do Merleau-Ponty, na página 60 ele continua. Ao mesmo tempo, falta de ser, mas falta que se constitui a si própria em falta, e, portanto, fissura que cava na exata medida em que enche. Ou seja, o projeto, da maneira como Sartre propôs, seria uma falta, a mera expressão de uma falta, mas uma falta que está destinada a ser preenchida pelo mundo, que, por fim das contas, é humano. A gente não pode esquecer que, para Sartre, o empecilho que o mundo pode apresentar não advém senão da proposição de um projeto. Em outras palavras, se eu me proponho a transpor uma montanha e ela se mostra um obstáculo, é em função do meu projeto de transpô-la que ela se apresenta como obstáculo. No caso de Merleau-Ponty, não, haveria uma relação originária entre corpo e montanha que permitiria ou não que ela seja transposta. E no caso de Sartre, é a proposição de um projeto que faz com que a montanha seja um alvo a ser superado. Em outras palavras, o que o Merleau-Ponty está propondo, né, como reparo à filosofia de Sartre, seria uma espécie de encarnação dessa consciência. Mas no caso para Sartre, essa consciência ela nunca esteve em momento algum separada do mundo, até pela sua impossibilidade. Sendo nada, ao se separar do mundo, ela seria nada absoluto, e nada absoluto não pode vir ao ser. Então, na verdade, Sartre inverte essa estrutura e diz que a negatividade, o modo de ser negativo para si, por esse movimento negativo, traz o ser ao mundo ao separá-lo, ao separar essa estrutura unitária numa infinidade de fenômenos. O Merleau-Ponty ele é um pouco mais direto. Na página 61, uma negação efetiva ou original deve trazer nela mesma o que nega. Deve ser ativamente negação de si mesma. Daí ele cita: na medida em que o ser, a quem falta, não é o que lhe falta, apreendemos nele uma negação, mas essa negação não deve evaporar-se em pura exterioridade e, com ela, toda a possibilidade de negação em geral. Seu fundamento reside na necessidade de ser a quem falta, ser o que lhe falta. Assim, o fundamento da negação é negação da negação, mas essa negação fundamental não é mais um dado do que a falta de que é o momento essencial. É como tendo de ser. É somente como falta a suprimir que a falta pode ser falta interna ao para si. Citação de O Ser e o Nada. É na globalização do mesmo movimento
que o nada se cava e se enche. Uma filosofia que pensa verdadeiramente a negação, isto é, que pensa como o que não é totalmente, tudo junto, é também uma filosofia do ser. Estamos, pois, além do monismo e do dualismo, porque o dualismo foi levado tão longe que os opostos, não mais competindo, estão em repouso um contra o outro, coextensivos ao outro, já que o nada é o que não é. Ou seja, ele vai citando Sartre e mostrando o que seria, né, nessa apreciação merleau-pontiana, uma filosofia de sobrevoo, uma filosofia que não poderia dar conta da descrição do homem situado, do homem no mundo. Um pouquinho mais no final da página 61, onde tem algumas citações do ser e o nada, diz o Merleau-Ponty: do ponto de vista dessa totalidade, o aparecimento do para si não é apenas um acontecimento absoluto para o para si. É também alguma coisa que ocorre ao em si, a única aventura possível do em si. Tudo se passa com efeito, como se o para si, por sua própria nadificação, se constituísse como consciência de, exatamente como ocorre em Sartre. Isto é, por sua própria transcendência, escapasse à lei do em si, na qual a afirmação é engrossada pelo afirmado. O para si, por sua negação de si, torna-se afirmação do em si. Bom, essa parte do texto ela é bem crítica, eu sugiro a leitura da crítica completa, mas o que ela faz é justamente colocar essas dificuldades para a filosofia de Sartre, ou seja, de como passar de uma descrição que, segundo a Marlene Chauí mesmo, na sua, eu vou chamar tese de mestrado, porque é enorme, mas enfim, um trabalho belíssimo sobre o Merleau-Ponty que ela fez no período do seu mestrado, a Marlene Chauí ela mostra, e ela inclusive chega a essa constatação que é do Merleau-Ponty, que com esse jogo, né, com essa liberdade situada, com a noção de intencionalidade, Sartre teria resolvido todos os problemas de teoria do conhecimento, mas os teria resolvido no movimento lábio, quer dizer, superficial, um movimento que descreve, mas descreve apenas fantasmas. Ele não daria conta de descrever o sofrimento, a lida, a existência de fato das pessoas. Bom, isso é possível de ser mostrado, que essa crítica, pelo menos ela precisa ser matizada em vários aspectos, sobretudo porque Sartre, quando ele lida com o modo de ser para si, ele o situa numa corporeidade sim. Sartre ele toma o cuidado de explicar e de se explicar várias vezes o porquê de partir do cogito. Bom, o primeiro é o pressuposto. Precisamos partir do cogito com a certeza ou a garantia que poderemos deixá-lo. Então, o primeiro movimento de remissão à transcendência do Sartre ocorre pela própria noção da intencionalidade, pela própria afirmação de uma consciência intencional. Ela é movimento de si a si, ela é negativa, mas ela é movimento de si a si e um movimento ininterrupto. E esse movimento ininterrupto é sempre em direção a algo que ela não é. Então, a consciência ela pode voltar-se para o corpo. Ela pode voltar-se para objetos, né, em si no mundo. Então, desse ponto de vista, o corpo é em si. Eu posso objetivar, eu posso me ter como objeto, voltando para mim mesmo e me objetificando. Mas isso de modo algum significa alguma possibilidade de separação efetiva do que se é. A gente não pode esquecer que Sartre, quando ele descreve o ser para si, ele toma todo o cuidado de arraigar esse ser para si numa corporeidade. Ele diz, eu sou. Mas eu sou a maneira de ser, e ele vai dizendo, operário do século XIX, ligado, ou seja, a carnalidade, a mundanidade do mundo não é de modo nenhum negado, até porque não haveria de onde fazer a tal filosofia se não fosse situado no mundo. Eu acho que o grande problema é que Sartre descreve em O Ser e o Nada uma generalidade do que seria o para si em geral. Ainda que ele tenha situado esse para si em vários exemplos, o exemplo do garçom, o exemplo do pederasta, né? Um termo antigo para se referir ao homossexual, ele se refere isso a uma mulher que está no encontro. Então ele usa uma série de exemplos, ele usa exemplos da infância, mas esses exemplos aparecem ali não como encarnados. Mas a filosofia de Sartre tem um movimento posterior, né, sobretudo a partir da crítica da razão dialética, mas esse movimento ele já vem sendo encaminhado. O próprio Sartre vai dizer que diante de uma criança que sofre a náusea não vale nada. Enfim, ele tem a guerra, né, a passagem por ter sido prisioneiro de guerra, etc., fez com que ele repensasse uma série de aspectos dessa coexistência. Por isso que o ser para outro é o conflito. Então, quando a gente tenta situar a crítica do Merleau-Ponty
nesse momento, né, quando ela se volta contra a filosofia do Sartre, a gente percebe no próprio Sartre o encaminhamento de, não dá para dizer que ele esteja antecipando, mas quase que um desdobramento necessário em sua obra que responde a uma série dessas questões. Por exemplo, a corporeidade, ela é descrita em Sartre depois da consciência, isso é um fato. Mas essa mudança, essa inversão de ordem, se explica, no caso de Sartre, pela afirmação de um princípio que vai ser a partir do qual o sentido de mundo se constitui. Ou seja, o sentido de mundo em Sartre é humano na sua totalidade. Então, nós temos aqui em Sartre uma espécie de humanismo radical que o Merleau-Ponty pensa em um passo atrás, ou seja, haveria uma mundanidade do mundo da qual a própria corporeidade já aparece como vivido, como expressão de ser. Bom, eu vou voltar para falar então um pouquinho sobre o Sartre, mas mantendo essa perspectiva de uma filosofia que, ao radicalizar a ser e nada, acabou sendo uma descrição que dá conta de tudo, porque efetivamente não descreveu nada na sua efetividade.